Boa noite, é muito bom saber que você está conosco mais uma vez, aí na sua casa. É uma alegria nós estarmos juntos aqui por este canal. Esse final de semana foi muito abençoado, muita oração, nós tivemos santa convocação, oração e jejum pela nossa pátria, e eu tenho certeza que Deus vai nos abençoar e nós teremos grandes vitórias. Eu quero te convidar para nós estarmos juntos aqui numa palavra que eu quero partilhar com você. E para isso eu quero ler Marcos capítulo 5. Eu vou ler só dois trechos desse texto para não demorarmos muito aqui. Então fique comigo até o final, vai ser muito especial essa mensagem para o seu coração. O título da minha mensagem é: Não tenha medo, tenha fé. São palavras de Jesus, Marcos capítulo 5, no versículo 27. Diz assim: Quando ouviu falar de Jesus, chegou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Porque pensava: se tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. E imediatamente cessou a hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. Depois no versículo 35, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente tenha fé. Vamos orar? Senhor, clamamos a tua presença nesse momento, onde a tua palavra fala aos nossos corações, onde o Senhor que aqui está abençoa a mim e a todos que estão nos assistindo agora. Que o Senhor possa entrar nesse lar e abençoar de uma forma muito especial. Em nome de Jesus nós te agradecemos, Deus. Amém. Nesse texto que eu li uma parte dele, conta a história de duas pessoas. Nós temos aqui dois personagens, além de Jesus, é claro, que se destaca no texto. E essas duas pessoas, elas recorrem a Jesus por causas impossíveis. A primeira aqui é uma mulher humilhada. Jesus estava a caminho da casa de Jairo, que era um chefe lá da sinagoga dos judeus, atendendo uma emergência. Jairo se encontra com Jesus, aflito, porque a sua filha estava doente, quase morrendo, e ele diz para Jesus: vamos na minha casa, e o Senhor impõe as suas mãos sobre a minha filhinha, e ore por ela para que ela fique curada, para que ela viva, porque ela estava muito mal. Era uma emergência. E Jesus então segue Jairo, e atrás de Jesus, de Jairo, tem uma multidão que também seguia. Mas num determinado momento Jesus parou, e ele parou toda a multidão. Toda a multidão parou, e Jesus começa a procurar quem é que tinha tocado ele. Queridos, você já imaginou Jesus parar numa emergência, parar a multidão inteira e procurar quem foi que tocou nele? Eu fiquei pensando, por que é que Jesus fez isso, já que era uma emergência o atendimento de Jairo? A filha dele estava mal. E eu fiquei pensando, e eu queria perguntar para você: você sabe quando é que Jesus para uma multidão para te atender? Quando Jesus para uma emergência para atender você? E eu comecei a encontrar algumas respostas olhando para esse texto. Ele para quando a causa é impossível. Quando você toma uma decisão. Essa mulher tomou uma decisão. Ela disse: eu vou tocar nas vestes de Jesus, e se eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Fazia 12 anos que ela tinha uma hemorragia contínua. O texto diz que ela gastou todo o dinheiro com os médicos e nada resolveu. Aliás, piorava. Então ela toma uma decisão. Toda vez que você toma uma decisão, Jesus para te atender. Quando você se humilha, ela se humilhou perante o Senhor Jesus. Quando você crê no poder sobrenatural do Mestre, Jesus para quando você tem a ousadia de tocar nele pela fé. Essa mulher fez todas essas coisas.
Sabe, quando todas as possibilidades se esgotam, nós ainda podemos contar e recorrer a Jesus. Quando todos dizem não, Jesus diz sim. Quando o médico diz que não tem jeito, você ainda tem o manto do Senhor Jesus para tocar. Quando você toca em Jesus, Ele para e atende a você. Esse toque é um toque muito especial, é um toque de fé. Essa mulher, ela fez isso. Ela foi ousada demais ao fazer isso. Jesus ama, Jesus te ama profundamente, assim como Ele amou aquela mulher. E não há nada que você possa fazer para mudar este fato. Não tem nada que você possa fazer para Jesus deixar de te amar. E nem para Ele te amar mais, porque Ele ama o suficiente. Olha lá em Romanos capítulo 8, versículo 35 diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ou o perigo, ou a espada. Mas, versículo 37 diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Então nós somos vencedores sim, mas por Jesus, aquele que nos amou. A vitória não está na nossa força, não está em nós, propriamente dito. Está no nosso Senhor Jesus. Então eu te pergunto, por que então passamos por crises? O que nos leva às crises? Sabe de uma coisa? A crise é a sala de cirurgia do céu, onde você passa a ser anestesiado e você perde totalmente o controle. Numa sala de cirurgia é assim que acontece. Numa cirurgia você fica nu. É constrangedor. Se você já passou, você sabe. Sem veste, sem os óculos, sem o seu celular. Olha que absurdo, não deixam você levar o celular para a sala de cirurgia. Você é totalmente controlado. Eu passei por uma experiência e achei um pouco exagerado, mas me convenceram que tinha que ser daquela forma. Fui fazer uma cirurgia de vista, bem simples, 20 minutos de cirurgia. E eu cheguei à sala de cirurgia só com uma camisola e sentado numa cadeira de rodas. E a enfermeira me conduzindo. Eu olhei para a moça e disse: minhas pernas estão boas, eu vou fazer uma cirurgia da vista. Mas ela disse para mim: é protocolo, por favor, sente-se nessa cadeira. E eu fiquei tão constrangido, ela me levando para aquele centro cirúrgico. Mas é assim que é num centro cirúrgico. Então a crise é quando Deus te coloca numa cadeira de rodas, mesmo você tendo pernas boas. E Ele te leva e Ele diz: olha, somente espere, aguarde, eu vou fazer uma cirurgia. Tem que ser dessa forma. No meio da crise a gente não entende por que aquele procedimento. Mas o Senhor Jesus nos leva para uma sala e naquela mesa de cirurgia você fica totalmente à disposição. E você não sabe o que vai acontecer direito. Mas fique tranquilo. O nosso cirurgião é o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ela se livrou desse problema de 12 anos? Porque ela se apresentou ao cirurgião. Porque ela se rendeu completamente. Aquela mulher nos ensina o exercício da confiança total. Quando ela toca em Jesus, Ele para e diz: quem me tocou. Todo mundo ficou sabendo do problema dela. Ela foi exposta. Mas tem uma coisa: aquela cirurgia naqueles segundos foi tão eficaz que ela sentiu na hora que ela tinha sido curada. E ela se livrou daquele problema. Então essa mulher, humilhada diante do Senhor, se joga nos braços do Mestre. E totalmente dependente, deixa Ele fazer uma obra na vida dela. O segundo personagem que a gente tem aqui é o Jairo. O nome dessa mulher a gente não sabe, mas o chefe da sinagoga se chamava Jairo. E ele passa por algumas provas de fé, mas ele saiu vitorioso. Espera, enquanto tudo isso acontecia com a mulher, o Jairo estava ali, olhando para Jesus, dizendo: Senhor, minha filha está doente, o Senhor não vai na minha casa? Será que essa mulher tem um problema mais grave do que o da minha filha? Será que o Senhor precisaria parar todo esse tempo? A gente não sabe quanto tempo levou, mas se você ler o texto, você percebe que houve um diálogo, e Jairo está ali. Mas o texto vai nos mostrar que ele também recebe a sua vitória.
Agora, toda vitória é resultado de algumas provas. A gente sabe disso. Então eu quero mostrar para você algumas provas que Jairo passou naquele momento. Imagine a angústia dele tendo que esperar isso. A primeira prova de fé que Jairo é submetido é a prova da dúvida. Primeira coisa que ele faz é recorrer a Jesus. Ele busca, ele procura Jesus. Mas aí vem a dúvida: será que ele vai me atender? Será que no meio de tanta gente, aquela multidão enorme, será que ele vai parar para me atender? Será que eu vou conseguir chegar perto dele? Muitas vezes nós oramos pensando que, será que ele vai me ouvir? Será que ele está ouvindo a minha oração? Será que eu serei atendido? Será que a minha oração vai alcançar o céu? Parece que Jesus está tão longe. Ouço muitas pessoas dizer: estou sem forças para orar. Tenho a impressão de que minha oração não produz nada. A dúvida e a ansiedade são inimigas da confiança e da fé. Muitos têm dúvidas. Mas sabe de uma coisa? Quando você vai falar com Jesus, Ele já está te esperando lá. Ele nunca é pego de surpresa. Jesus sabia que a mulher ia tocar nele aquele dia. Jesus sabia que Jairo ia procurá-lo para socorrê-lo numa emergência. Jesus sabia de todas as coisas, assim como Ele sabe que você vai ao encontro dele. Ele sabe quando você se dobra para falar com Ele. Ele ouve todas as palavras da sua oração. Mas como Jairo, você também passa por um momento de prova. Dá a impressão de que Ele não está nem aí, Ele não está te ouvindo, não tem respostas. Jesus não fala nada para Jairo, Ele para atender a mulher. Mas Ele não dá nenhuma garantia a Jairo que vai dar tempo. Às vezes nós estamos orando e pensando: não vai dar tempo, não vou conseguir. Então Jairo passa aqui pela prova da dúvida: será que eu serei atendido? Será que vai dar certo procurar o Senhor Jesus? Mas tem mais uma prova, e esta é a prova do tempo. No caminho, Jesus para então para atender a mulher, e Jairo certamente olhando no seu relógio. Eu penso que era um tratamento para a ansiedade de Jairo. E se era um tratamento para a ansiedade, ele serve para mim e para você com toda certeza. Jesus pergunta: quem me tocou? E os seus discípulos dizem: Senhor, tanta gente, como é que a gente vai saber quem te tocou? Todas as pessoas querem chegar perto. Tem gente se esbarrando no Senhor o tempo todo. E Jesus: não, mas alguém me tocou. Quem foi? Aquele silêncio, ninguém diz, o tempo está passando. E eu vejo a aflição de Jairo. Minha filhinha estava doente, estava muito mal. Ele está demorando para chegar na minha casa. E os discípulos vão dialogando com Jesus. E Jesus insiste naquela pergunta, até que aquela mulher então se apresenta e diz: Senhor, me perdoa, foi eu que te toquei. Foi eu que fiz isso. E aí Jesus então vai olhar para a mulher e vai dizer para ela que a fé dela promoveu a cura dela, salvou ela daquele mal. Esse tempo todo, queridos, gera uma ansiedade no coração de Jairo. Eu posso ver a face aflita do Jairo. E a minha filha? Essa mulher podia esperar, ele podia ir primeiro na minha casa. Quantas vezes nós somos assim? Eu pergunto para você, como está a sua ansiedade hoje? No meio de tantas informações, tantas notícias ruins, tantas informações equivocadas, mesmo as corretas, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Está todo mundo ansioso pelo resultado. Nós estamos aflitos dentro de nossas casas. Nossas autoridades estão em busca de uma solução, mas ninguém tem uma resposta e o tempo está passando. Uns estão preocupados com a doença, outros estão preocupados com a doença e com a crise financeira que pode resultar desse tempo parado. E nós estamos aflitos. E tem pessoas apavoradas: o que vai ser de mim? O tempo é um gerador de estresse. Mas o Senhor Jesus, Ele não se atrasa. Por isso Ele está no tempo certo para atender o seu pedido. Ele está no tempo correto para chegar na sua casa. Fique tranquilo, não precisa se apavorar.
Jairo então passa por esse teste do tempo também. Mas tem mais uma prova. A terceira prova que eu vejo aqui na fé de Jairo é a prova da má notícia. Se não bastasse aquela aflição de Jesus estar demorando porque atendeu a mulher no meio do caminho, chega alguém da casa de Jairo. Versículo 35 vai nos mostrar: sua filha morreu. Jairo não precisa mais incomodar o mestre, ela já morreu. Logo no primeiro passo do caminho, Jairo recebe essa má notícia. Agora que Jesus resolve o problema com a mulher que vai para a casa de Jairo, chegam essas pessoas e os portadores das más notícias. Sempre tem. É o pessoal da imprensa. O pessoal da imprensa que gosta de espalhar notícia ruim. Notícia boa não dá ibope. Então eles gostam de espalhar notícias ruins. Não tem mais jeito, acabou. Sua filha já morreu, desista, Jairo. Você tentou, mas você tem que se conformar. Sua filha morreu. Jesus, ele podia curar a filha de Jairo, mas será que ele poderia ressuscitar? Será? Parece que essa gente não acreditava nisso, porque eles chegam aflitos para dar essa notícia, para que Jairo desistisse. Despede o Senhor Jesus aí mesmo. Ela já morreu. Sabe, muitas pessoas até creem em Jesus, mas limitam o poder de Deus. Acham que Jesus pode curar uma gripezinha, mas o coronavírus, não, aí é demais. Você não está entendendo, isso é uma pandemia. Já morreu milhares de pessoas no mundo inteiro. Então quando nós falamos que vamos orar e o Senhor Jesus vai promover uma cura da nossa nação, muita gente duvida. Muitas pessoas acham que é demais, é muita pretensão. Mas sabe o que eu creio? Que isso já está nas mãos do Senhor Jesus. No tempo devido, Ele vai dar um basta nessa situação. Há uma nação inteira orando para que o Senhor coloque as suas mãos sobre a nossa pátria. Nós estamos orando até por aqueles que não creem em Deus, e eles serão abençoados. Eu tenho certeza, a despeito das más notícias. As más notícias estão aí. Pelo que falaram dias atrás, nós já éramos para ter mais de 500 mil pessoas mortas no Brasil hoje. Observe aí que isso está muito longe de acontecer. Agora, alguns disseram que é a próxima semana que vai estourar o pico da doença, que vai ser uma catástrofe. Sabe uma coisa que eu vou dizer para você? Não vai, porque o Senhor Jesus está com a sua mão sobre nós. Nós estamos orando, nós temos fé que isso não vai acontecer. Lamentamos pelos países que já aconteceu, mas na nossa nação o Senhor está com as mãos estendidas e não vai acontecer isso. Não tenha medo, tenha fé. Há muitas pessoas dando ouvido para notícias derrotistas. Há uma multidão de pessoas orando pelo Brasil, orando pela sua vida. O nosso país não vai sucumbir. Maior aquele que está conosco do que essa pandemia. Ainda que o exército me cercasse, disse o Salmo, eu não temeria mal algum. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é a nossa rocha firme. Eu creio num Deus que não desampara. Salmo 112. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá as más notícias. Seu coração está firme, confiante no Senhor. Você pode não dar ouvido às más notícias. Jesus tem uma boa notícia para você hoje. Uma boa notícia. Aliás, Jesus veio para ser a boa notícia. O Evangelho é a boa notícia. Ele é o Salvador. Ele curou tantas pessoas. Ele cura ainda muitas pessoas. Essa é a boa notícia. Fique com a palavra do Senhor Jesus. Eu tenho ainda uma quarta coisa para dizer, uma prova que Jairo passa, e esta é a prova da fé. Versículo 36, Jesus olha para Jairo, no momento que aqueles homens chegam dizendo para ele, Jairo, a sua filha morreu. Jesus então olha para Jairo e diz, Jairo, o texto diz no versículo 36, não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse, não tenha medo, tão somente tenha fé, creia, não tenha medo, Jairo. É como se Jesus dissesse, eu ainda estou indo para a sua casa. Então Jesus interfere na fé de Jairo.
olha bem para ele e diz: não tenha medo, tenha fé. Eu creio que nós estamos passando por essa prova de fé. Muita gente está desesperada, mas o Senhor está olhando para mim e para você e dizendo: não tenha medo. Neste momento, aí na sua casa, sinta o Senhor Jesus olhando nos seus olhos. Você está com medo de tanta coisa, com medo da doença, com medo do que vai acontecer, com medo do amanhã, com medo do seu salário que pode não chegar a tempo, com medo de perder o emprego. Jesus está olhando para você e dizendo: não tenha medo, tenha fé. O oposto da fé é o medo. Por isso Jesus combate o medo. Não é incredulidade, é medo. Quando você não tem fé, você tem medo, e o medo anula a sua fé. Então o Senhor Jesus tira isso da vida de Jairo e diz: Jairo, mantenha a sua fé. Nós estamos ainda a caminho, nós vamos chegar na sua casa. Não se preocupe com o futuro, com seus negócios. Não fique preocupado, minha saúde. Tome os cuidados que você precisa tomar. Mas o Senhor Jesus está no controle. A morte não pode marcar os limites para o poder de Deus. Jesus quer dizer a Jairo que pode curar a filha dele, mas também quer dizer para Jairo, para mim e para você, que ele pode ressuscitar os mortos até. E é isso que ele vai fazer. Alguns dizem que eu não tenho fé, mas também essas pessoas não procuram o Senhor Jesus, não procuram a igreja, não vai numa célula, não tem comunhão com os irmãos, não se juntam agora num propósito de oração. Sabe por que Jairo teve fé suficiente para esperar tudo aquilo? Porque ele estava perto do Senhor Jesus. A Bíblia diz que a nossa fé vem por ouvir a palavra do Senhor. Você precisa da palavra. Alimente a sua fé como? Na palavra do Senhor. Vai para a Bíblia, abre o seu celular, tem várias Bíblias lá, e você vai ler a palavra, e o seu coração vai ser encorajado, cheio de fé. Existe o problema, existe a crise, mas você não será abalado. A má notícia não pode abalar aquele que está firmado em Deus. Uma quinta prova aqui de fé para Jairo era o desespero da família. Depois que ele suporta tudo isso, uma mulher que para e faz ele perder tempo, depois que o tempo passa e ele fica aflito, depois que chegam as más notícias, ele agora vai chegar em casa com Jesus, e ele vai chegar na sua casa, e quando ele chega está todo mundo em desespero. Há um alvoroço, o texto diz que é um alvoroço, uma família chorando. As carpideiras eram aquelas que choravam profissionalmente. Existia naquele contexto, no velório daquela época, alguém que era pago para chorar. Então imagina o lamento. Elas estavam ganhando para isso, é claro que elas estavam chorando em lamentos grandes. Então você chega naquela casa, sabendo que a menina já agora estava morta, e aquelas mulheres chorando. E quando Jesus chega naquela casa, a comoção de Jairo provavelmente foi maior, porque ele encontra com seus familiares. Quando ele saiu de casa, ela estava viva, doente, mas agora já estava morta. Então você chega e está aquele povo chorando, e Jesus então chama ali Jairo, o dirigente da sinagoga, e Jesus vê aquele alvoroço, gente chorando e lamentando em alta voz. O versículo 38 diz que eles choravam em alta voz. E Jesus então, ele toma uma atitude, e ele não deixa aquela gente entrar com ele. Ele tira para fora daquela casa todo aquele alvoroço. Ele tirou todas aquelas pessoas, os zombadores, porque riram de Jesus quando ele chegou e disse: por que vocês estão chorando assim? A menina só está dormindo. E eles riram de Jesus, fizeram zombaria, ela não sabe o que está falando. Jesus tira da casa todos os zombadores, os curiosos, os pessimistas, o povo da má notícia. Ele tira todo mundo, e ele pega com ele Pedro, Tiago e João, e mais o casal que eram os pais da menina. E eles entram no quarto daquela menina, e com uma autoridade de Senhor da vida, ele olha para a menina e diz para ela: levanta. E a menina se levanta, fica sentada naquela cama. Agora imagina os olhos de Jairo, que passou por todas aquelas provas. Imagina o coração daquele pai, daquela mãe. E aí Jesus, para deixar uma marca bem visível de que a obra era feita completa, o milagre era integral,
ele mandou dar um alimento para a menina. Eu acho que chamaram ali um delivery do McDonald's e deram para ela um lanche caprichado. E ela come aquele lanche na presença de todo mundo. A menina estava doente há tanto tempo, devia estar fraca. E eu sei que se fosse um médico ia dizer assim, dá um caldinho leve, ela tem que se recuperar aos poucos. Mas como era o Senhor Jesus que tinha feito uma obra completa, ele disse, dá comida para ela. E coloca ela para andar, para que todos pudessem ver a obra que Jesus fez naquela casa. Sabe, queridos, o Senhor Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. A menina começa a andar. Jesus então transforma o choro daquela casa em riso. Eu penso que aquilo terminou numa festa, porque mais gente deve ter vindo. Eles queriam ver o que está acontecendo. Como isso aconteceu? Era uma situação de tragédia, era um velório. E agora todo mundo está celebrando a vida. A casa que o Senhor Jesus chega é assim. Ele transforma o desespero em calma. Ele transforma o choro, o lamento em alegria. E eu tenho certeza que isso vai acontecer na sua casa. Eu tenho certeza que isso vai acontecer na nossa cidade, na nossa nação. Porque nós estamos clamando para que o Senhor venha em nosso socorro. E todas as vezes que nós clamamos, Ele vem. Então nós estamos orando pela sua casa. Nós estamos orando pelo restabelecimento da sua fé. Você pode estar passando por algumas provas esses dias, dentro de casa, na incerteza se volta ao trabalho, se vai ter trabalho quando voltar, na incerteza se tem alimento no supermercado, ou se terá dinheiro para comprar. Tantas coisas passam agora pela cabeça, mas sabe de uma coisa? Sabe como vai isso acabar? Quando o Senhor Jesus entra na sua casa, Ele transforma tudo. Em poucos dias essa pandemia terá passado. Em poucos dias nós teremos uma nação mais forte, uma família mais preparada, uma família mais de fé, porque nos juntamos para orar, uma igreja mais fortalecida, porque demos ouvidos ao Senhor Jesus, porque confiamos na providência que vem do céu. Nunca mais seremos os mesmos. Essa prova vai nos elevar, vai levar a nossa fé, vai nos fortalecer como irmão. Valorizaremos a vida, o abraço, o convívio, o amor, as pessoas carentes. Valorizaremos cada espaço. Nós seremos outros. O Senhor está nos melhorando. Essa sala de cirurgia vai nos fazer sair curados, transformados. Teremos outra vida muito melhor do que essa. Pode crer nisso. Pode crer nisso. Isso acontecerá comigo e com você. Nós estamos tirando os nossos olhos da pandemia. Já tem muita gente falando disso. Já tem muita gente fazendo previsões ruins. Nós estamos fazendo previsões boas. E nós estamos colocando nossos olhos no futuro. Pós-pandemia. Em poucos dias isso vai passar. E como nós seremos? Continuaremos com essa fé fragilizada? Você vai continuar na sua casa sem ir na igreja? Afinal de contas, a igreja não é confiável, tem um monte de defeitos, de problemas. Você vai continuar descrente? Você vai continuar fugindo do plano de Deus para a sua vida? Ou você vai se render a esta sala de cirurgia, deixar Ele tratar o seu coração, e você será uma pessoa muito melhor? Fique com esse raciocínio. Eu quero orar pela sua vida agora. Continua conosco nas nossas redes sociais. Dá um like aí para a gente saber que você está com a gente. E nós teremos muito mais mensagens para você. Quero que você, onde você estiver, acalme as crianças agora. Pare um pouquinho. Pede a atenção de todo mundo. E que você nesse momento, ore comigo. Porque nós vamos convidar o Senhor Jesus para entrar na sua casa. E fazer uma cirurgia onde for necessário. Vamos orar? Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos na Tua santa presença. Ainda que nós estamos aqui para este canal, nós estamos nos relacionando virtualmente, mas Senhor, eu sei que essa mensagem está chegando em centenas de casas. Eu sei que nós estamos atingindo mais de 1000 pessoas pelo menos. Eu creio que o Senhor tem essa mensagem
para muitas dessas pessoas, se não para todos nós. Eu quero clamar, Senhor Jesus, que o Senhor venha ao nosso encontro agora. Entra neste lar, nesta casa. Olha para este coração aflito. O Senhor conhece esta pessoa que está derramando lágrimas agora. O Senhor conhece o nome, a situação, a casa, a razão pela qual essas lágrimas estão caindo. Visita esse coração. Senhor Jesus, entra nesta casa agora. Coloque essas vidas na mesa de cirurgia do céu. E alimente a fé delas para que esperem o tempo da cirurgia. Porque depois dessa cirurgia eles serão melhores do que jamais foram. Abençoa esta vida. Abençoa este pai de família que está preocupado. Abençoa, Senhor, esta mãe de família que não sabe como vai alimentar os filhos. Abençoa esse que está com uma doença e não sabe o que é. Senhor, eu quero clamar, se há alguém aí que está conosco agora, que já tem certeza que pegou a doença, o vírus do coronavírus, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos este mal agora. Que ela não sinta nenhum efeito deste mal. E se ela sentir, Senhor, mesmo assim, ela vai superar. Que ela não precise do hospital. E se ela precisar do hospital, que ela tenha alta logo. Eu creio na intervenção, na cirurgia do céu. Visita, Senhor, cada um agora. Entra nesses lares e faz uma obra completa. Eu te agradeço porque eu sei que isso está acontecendo. Dê a provisão que este lar precisa. Traz o socorro esperado e necessitado. Coloque calma nesses corações. Alimente a fé dos teus filhos. Abençoa poderosamente. Abençoa nossas cidades, a nossa região, nosso estado. Abençoa a nossa nação que está debaixo da tua poderosa mão, em jejum e oração, certo de que o Senhor tem uma solução para cada um de nós, uma bênção especial para essa nação. Abençoa, Senhor, a nossa igreja, as nossas famílias. Abençoa cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode dizer amém aí na sua casa? Eu creio que você disse. Eu tenho certeza disso. Domingo passado alguém gravou amém e mandou para mim. Muito obrigado pela sua audiência aí, por estar conosco nesse tempo tão especial. Que o Senhor Jesus esteja na sua casa te abençoando constantemente. Que Deus te abençoe.